Quando o Flash estreou em 2014, foi aclamado como um dos melhores programas de quadrinhos na televisão, especialmente quando a primeira temporada terminou. 9 anos depois, agora que a série já exibiu 184 episódios ao longo de 9 temporadas, ela já não é mais tão respeitada, sendo que a opinião mais comum das pessoas é que começou bem, mas depois rapidamente perdeu a qualidade, ou que simplesmente pararam de assistir por volta da 4ª temporada, e não dá pra negar que isso é verdade. O que eu queria fazer neste vídeo é um ranking final das 9 temporadas de O Flash para ver se realmente piorou com o tempo e se houve um declínio gradual. Preciso dizer que as temporadas 6 a 9 foram divididas em arcos. Elas não seriam uma história completa, principalmente as temporadas 6 e 7 divididas no meio do arco pela Covid. Eu poderia ter classificado todos os arcos e comparado com as primeiras 5 temporadas, mas além disso não ser uma comparação justa, também não inclui os interlúdios, que são os episódios fillers, independentes entre os arcos e que na verdade não fazem parte do arco, então eu não posso simplesmente classificar todos os arcos sem incluir todos os episódios da série. Vou considerar as estruturas das temporadas e não vou descontar pontos por falta de história abrangente, mas não vou listar cada arco separadamente. Inscreva-se e vamos começar pela pior temporada de The Flash. Antes de começarmos, há problemas e qualidades constantes nesse seriado em todas as temporadas, então achei melhor mencionar já, em vez de repetir sempre. A atuação de Grant Gustin como Barry Allen é sempre fantástica, mesmo quando o roteiro não favorece o personagem. Durante toda a série, mesmo nas temporadas ruins, ele é o Barry Allen definitivo em live action. Além disso, Blake Neely nunca erra na parte musical. A música pode nem sempre ser bem utilizada pelos editores, mas a trilha em si é sempre ótima. Por outro lado, Barry é sempre inconsistente como herói ou líder, mesmo nas melhores temporadas, que também apresentam momentos de imagens geradas por computador ruim ou lutas fracas, embora isso varie de uma temporada para outra. Com tudo isso esclarecido, vamos realmente começar com a pior temporada de The Flash, que é... A temporada final é muito decepcionante, mas na minha opinião ainda não supera a 7ª em ruindade. Esta temporada é, para começar, um pouco bagunçada em termos de estrutura, já que começa com os 3 episódios restantes do arco da temporada anterior, seguidos imediatamente por outro arco, depois um interlúdio, e termina com um terceiro arco que recebe apenas 4 episódios. Agora, não vou criticar a estrutura do início da temporada, já que isso foi por causa da Covid, mas mesmo depois disso eles ainda tinham 15 episódios restantes. Apenas 4 episódios foram dedicados ao arco do Godspeed, enquanto 3 foram para fillers, o que não faz sentido ao analisar o resto do arco. Agora, eu até gosto da ideia geral dos arcos, não me importo com isso, mas toda a temporada foi tão mal estruturada que acabou sendo mais um incômodo e mais prejudicial do que algo bom, e isso fica totalmente evidente na 7ª temporada, junto com praticamente todos os outros problemas principais da era Eric Wallace da série. A temporada continuou me surpreendendo com a pior escrita que a série, ou até mesmo o Hourverse como um todo já teve, já que os personagens recebem os diálogos mais estúpidos, vergonhosos e confusos de todos, como quando eles se referem às forças como seus filhos, o que é muito estranho, ou o Godspeed falando como um vilão de Power Rangers. A escrita ruim só destacou a estética da temporada, já parecida com a dos Power Rangers. A 7ª temporada continua sendo a de pior aparência da série, seja pelas imagens geradas por computador ruim, lutas mal filmadas, cinematografia, coreografia ou até pelos movimentos dos personagens. A 7ª temporada está com uma aparência absolutamente horrível. Os arcos são péssimos, especialmente o da Monarca do Espelho, cujo final brega superou até o restante do arco na 6ª temporada. Na verdade, o penúltimo episódio desse arco, A Velocidade do Pensamento, foi melhor que qualquer episódio da 7ª ou 8ª temporada. O arco complexo de Deus é o mais estranho, mal concebido e mal executado de toda a série. Inspirado no que considero a pior ideia dos quadrinhos modernos do Flash, as forças são horríveis, especialmente por serem retratadas como filhos do Barry e da Iris, o que é muito estranho. Além disso, a força de aceleração como vilã é uma ideia ruim. O arco seguinte só é melhor porque pelo menos tinha uma ideia decente.
Godspeed como vilão principal, todos os velocistas da série se unindo, exceto o Kid Flash, claro, é uma ótima ideia, mas a execução foi tão ruim por causa do orçamento minúsculo da série, a escrita horrível, a atuação terrível do vilão principal, o quão curto é o arco e a insistência da série em usar o pior, menos criativo e menos velocista dos poderes dos velocistas, os construtos da força de aceleração, que essa ideia fantástica para um arco foi completamente destruída e é sem dúvida o segundo pior arco da série, perdendo apenas para God Complex. O interlúdio inclui um dos episódios com pior avaliação de toda a série e também um episódio em que Cisco vai embora. Agora, eu sempre achei que Cisco teve uma conclusão natural já na quarta temporada e os roteiristas simplesmente não sabiam o que fazer com ele desde então, mas a saída dele acontece em um momento tão ruim, já que ele está deixando a série com um elenco de apoio péssimo. Isso piora ainda mais pelo fato de que Ralph Dibny foi retirado da série no começo da temporada, e o ator Hartley Sawyer nem apareceu na temporada, o que é uma pena, porque ele não só era o único personagem secundário que eu ainda gostava muito e tinha muito potencial para crescer, mas também porque o motivo de terem tirado ele foi, na minha opinião, uma decisão imoral da vida real. Hartley Sawyer não merecia ser demitido. Isso deixa a série com o pior elenco de apoio do Arrowverso, que ganha episódios próprios e só vai ficando cada vez pior com o tempo. Mesmo no início da temporada, personagens como Cisco, Joe e Caitlin foram tão mal escritos que perderam sua qualidade. Os únicos pontos positivos dessa temporada são o ótimo traje do Flash e o excelente episódio A Velocidade do Pensamento, que deveria ter sido na sexta temporada. Esta temporada foi tão mal concebida e tão mal executada que pode ser a pior temporada que eu já vi em todo o Arrowverso. Com a oitava temporada melhor que a sétima, eu tinha esperança na final. A esperança diminuiu após a revelação da Keon no episódio 2. A esperança no primeiro arco acabou no episódio 4. Apesar dos ótimos episódios 9 e 10, o episódio 11 destruiu minhas expectativas, pois Barry mal apareceu no antepenúltimo episódio de The Flash. Literalmente, o único motivo dessa temporada não estar em último lugar é porque... Bom, primeiro, a sétima temporada foi a pior coisa que já vi, mas também porque houve 2 episódios nessa temporada que foram realmente fantásticos. No entanto, embora esses episódios realmente ajudem a aumentar a média da temporada mais do que normalmente fariam por causa da quantidade reduzida de episódios, infelizmente essa mesma quantidade reduzida de episódios também prejudicou muito os próprios arcos. Com diálogos ruins da era Eric Wallace, cinematografia fraca e lutas pouco impactantes, essa temporada foi muito mal planejada. O primeiro arco recebeu a quantidade de episódios que precisava, com 5, mas com apenas 8 episódios restantes. Depois disso, dedicar 4 deles a fillers antes de um arco de história onde assistimos a origem do vilão principal final foi uma ideia tão estúpida que não só piorou os episódios individuais, porque fillers geralmente são ruins, como também prejudicou o arco final e ainda arruinou o Cobalto Azul como vilão. E depois que a Morte Vermelha foi tão ruim quanto foi, a temporada realmente precisava de um bom vilão. Simplesmente uma decisão terrível. Terrível. Também é ruim que 2 desses episódios fillers nem sequer focaram no Barry, e houve 3 episódios seguidos em que o Barry simplesmente não apareceu ou não apareceu como o Flash. Nós não vimos o Flash na tela por 3 episódios seguidos. Na temporada final, isso é realmente imperdoável. Em vez disso, focamos nesse elenco de apoio que está pior do que nunca, com Chester e Allegra sendo completamente definidos pelo relacionamento deles, do qual ninguém se importa. Keon, uma personagem original, assume o corpo da Caitlin por 1 ano, fazendo todos acreditarem que ela morreu, mas ninguém parece se importar. Chillblaine não faz nada e Cecile é a pior personagem do seriado, pois ganha um novo poder a cada episódio e vira outra heroína Virtude. Como uma mulher de 75 anos em 2049, essa série virou uma piada. Além disso, Cecile representa outro problema da temporada, pois sua empatia é usada como se o público não compreendesse as nuances emocionais, semelhante aos frequentes flashbacks que ocupam cerca de 5% da temporada. Consideram o público burro demais para lembrar de algo, o que é revoltante. A 9ª temporada encerra a série de forma decepcionante, trazendo algumas das piores histórias já produzidas, enquanto Barry apenas corre usando o melhor traje do Flash, que é desperdiçado aqui, apesar de aparecer em outra temporada também.
O problema da Cecily atinge o ápice na 8ª temporada, quando não seguram nada e repetidamente explicam os sentimentos dos personagens, tornando-se cada vez mais frustrante. Felizmente, a temporada traz boas ideias e as executa razoavelmente, compensando a segunda metade que sofre com roteiro ruim e cenas de ação fracas. Ainda assim, esta temporada acerta em alguns pontos. Armageddon foi um arco inicial bem pensado, com 2 bons vilões, Mortis Sporo e Flash Reverso, mas por ser divulgado como crossover, acabou parecendo decepcionante. As parcerias com Adam e possivelmente Raio Negro foram legais. O resto da formação desses super-heróis do crossover, incluindo Alex Danvers, Ryan Wilder e Mia Smoke, basicamente só personagens originais, não foi muito empolgante. A trama do Flashpoint Reverso foi divertida, Despero trouxe uma reviravolta interessante, e o Flash finalmente conseguir as botas douradas deixou seu traje perfeito. Então, surpreendentemente, embora os episódios filler seguintes não tenham sido muito empolgantes, o arco seguinte ainda foi melhor do que qualquer um dos arcos das 2 temporadas anteriores que discutimos. Mesmo que um arco da Frost tenha limitações, Deathstorm é um vilão visualmente impactante e assustador, e sua ligação emocional com Caitlyn através do corpo de Ronnie foi eficaz. A Frost e o elenco de apoio continuam ruins, o romance dela com o tio Blaine foi perturbador, Chester e Allegra seguem irrelevantes e Cecily, melhor nem comentar. Por fim, a temporada não terminou bem, já que o arco do Deathstorm foi seguido por alguns episódios fillers e um último arco de 4 episódios que foi bem ruim. Por que eles continuam terminando essas temporadas com esses arcos de 4 episódios? Trouxeram Matt Letcher de volta só para desperdiçá-lo nesse Thawne bonzinho com amnésia, enquanto Tom Cavanagh retorna sem motivo e num arco que traz vilões antigos, entregando a pior aparição do Thawne até hoje. A 8ª temporada parece boa por estar entre 2 ruins, mas não é boa em comparação com as demais. A 8ª temporada traz ideias ótimas e ambiciosas. Algumas ideias são bem executadas, outras não, e a temporada ainda traz ideias ruins mal executadas. A 8ª temporada é medíocre, sendo a única em que não daria nenhum episódio nota 9 ou 10. A era Eric Wallace começou positivamente. O primeiro arco da 6ª temporada não só superou os padrões do novo showrunner, como trouxe um fôlego de 8 episódios após temporadas que não foram ótimas. Não achei nenhuma ruim, mas esse primeiro arco da 6ª temporada foi melhor que as temporadas 3, 4 e 5. Bloodwork foi um vilão muito bem escrito, interpretado e desenvolvido, com ótima rivalidade com Barry, além de se encaixar perfeitamente na preparação para a crise, fazendo isso melhor que quase todos do Arrowverso. Preparação para a crise, nada supera Arrow. Flash vem em segundo. O arco mostra Chester e Allegra, mas não acho que eram personagens ruins ou que ocupavam muito espaço, pois, apesar do elenco de apoio decente estar acabando, ainda não tinha acabado. Cisco não está no auge, mas ainda supera qualquer coadjuvante da nova geração. Frost ganha uma boa conexão e uma rivalidade quase aberta com Bloodwork. Elongator Man tem momentos divertidos com Sudhir Bean, e Iris está sendo bem tratada, já que a crise iminente da morte do marido e o artigo aumentam sua pressão. Lembro quando os fãs de Flash comemoravam porque Eric Wallace estava trazendo uma nova vida para a série na 6ª temporada? Assim que a crise veio e passou, Eric Wallace pareceu desistir, já que nenhum outro arco ou vilão chegou perto da qualidade do primeiro. Parece para mim que talvez fosse uma ideia deixada do preparo da crise por Todd Helbing. Note que falei em depois da crise, não após a 6ª temporada, pois tudo após a crise, ou seja, a maior parte da temporada, tem um arco sem foco, esquecível e entediante, com elenco de apoio piorando, mais atenção em Allegra e Chester, e um Nash Wells irrelevante, já que antes era o Paria. Isso foi legal. Após a crise, ele se torna irrelevante e depois um vilão principal mal adaptado e sem graça. A 6ª temporada não é horrível e o segundo arco não indicou o rumo que a série tomaria depois na 6ª e 9ª temporadas. Se a temporada continuasse, o primeiro arco poderia estar melhor colocado na lista. Como está, o restante da temporada faz dela a melhor temporada da era Eric Wallace, mas ainda assim genuinamente pior do que qualquer temporada da era Todd Helbing. A 4ª temporada vem de um ponto da série em que esperávamos mais, então as pessoas ficaram decepcionadas.
Pessoalmente, eu sempre gostei, valorizei e até defendi essa temporada, mas olhando pra trás, provavelmente é a pior da era Todd Helbing nesta série, devido a alguns fatores. DeVoe é um ótimo vilão quando interpretado por Neil Sandilands, porém só durante 2/3 da temporada. Ele é bem escrito e desenvolvido na temporada, mas só com Neil Sandilands nos episódios 1, 9 e 18, 23 ele realmente parece o mesmo e tem boa rivalidade com Barry. A troca de corpos foi uma má ideia, mas garante um bom vilão na maior parte da temporada. No entanto, há um terço bem no meio que não é bom onde não deveria ser. O plano dele é uma faca de 2 gumes. Obriga os vilões da semana a serem relevantes, mas também permite aos roteiristas usá-los em excesso, resultando em muitos episódios que parecem filler, mesmo não sendo tecnicamente. No entanto, um episódio que é realmente filler é de fato o melhor episódio de toda a série. O episódio do Flash no Tempo contribui menos para a trama geral, mas torna a temporada mais memorável, sendo o melhor de toda a série, com visuais, trilha sonora e uso dos poderes do Flash excelentes, além do traje incrível, um dos destaques desta temporada. É provavelmente a temporada mais bonita de Flash. O elenco de apoio, porém, não está no auge da série. Começa a mostrar rachaduras. Cisco parece menos relevante agora. Wally saiu, Harry Wells retorna apenas para ser arruinado e Iris e Frost ganham papéis inadequados. Iris não deveria ter se envolvido com a equipe Flash, muito menos liderar, e detesto o que fizeram com a Killer Frost, tornando-a heroína e uma personalidade da Caitlyn. Dito isso, a temporada teve Ralph Dibny. Na verdade, apresentou Ralph Dibny, que logo virou o meu coadjuvante favorito na série. O episódio de estreia dele é ótimo. Ele é um super-herói complexo, bem escrito, interpretado e divertido, além de ser o núcleo emocional da temporada. Eles acertaram em cheio com o Homem Elástico na 4ª temporada. Sim, comparado às temporadas 7, 8 e 9 da série, o elenco de apoio é incrível. O elenco de apoio não é tão bom quanto nas temporadas 1 e 2. A 4ª temporada tem alguns pontos muito altos, mas também alguns baixos relativamente baixos. Talvez seja a temporada mais inconsistente no geral, mas na minha opinião continua tendo muito mais coisas boas do que ruins. É a pior da era Todd Helping porque há uma boa quantidade de episódios abaixo da média, mas os episódios bons são consistentemente melhores do que os bons episódios da próxima temporada desta lista. A próxima temporada é mais consistente, mas houve uma disputa acirrada entre as temporadas 4 e 5 por esta posição na lista. A 5ª temporada é severamente prejudicada por vários fatores, incluindo um traje do Flash horrível que, no meio da temporada, é trocado por um traje ruim do Flash, ainda ruim, e isso contribui para que a 5ª temporada pareça visualmente muito pior do que a 4ª temporada. Também há um vilão principal que começa sendo ameaçador e eficaz, mas depois sua fraqueza é descoberta e ele vira praticamente um saco de pancadas recorrente, cujas fugas constantes viraram meme, e então ele é substituído por uma outra cicada, que por sua vez é substituída pelo Town. Town é o destaque entre os vilões nesta temporada, pois sua história é mais pessoal para Barry, mais importante para Nora e sempre traz as maiores cargas emocionais da temporada. O elenco de apoio reflete a situação episódica da 4ª temporada em relação à 5ª. Ele não tem os destaques do Ralph Dibny, nem as falhas da Iris West na 4ª temporada. É um pouco mais consistentemente mediano. O arco da cura para meta-humanos do Cisco fica frustrante. A história da Frost e da Caitlyn é um erro, mas sua origem tem qualidades redentoras. Sherlock Wells é um bom personagem, mas parece apenas uma desculpa para manter Tom Cavanaugh, desviando a trama de detetive que deveria ser do Ralph, que fica sem função na temporada. Nora pode ser irritante, muitos reclamam disso, mas eu a defendo. Ela geralmente é usada de forma eficaz como núcleo emocional da temporada. Se Joe e Iris fizeram algo nesta temporada, não foi memorável o suficiente para eu me lembrar. Tenho que ser honesto, não me conecto tanto com a trama da 5ª temporada quanto com a da 4ª, nem acho que ela atinja os mesmos altos. Além disso, o Flash está com uma aparência horrível. Fiquei em dúvida sobre a colocação dessas temporadas, pois apesar da 7ª não ser tão memorável ou visualmente agradável, ela é mais consistente, mesmo com a troca de vilões, já que não tem episódios realmente ruins, o que eleva um pouco sua média em relação à 4ª.
Apesar disso, não só ainda considerei colocar a quarta temporada acima, mas enquanto escrevia isso, meio que decidi que, considerando que elas têm a mesma nota de qualquer forma, estou apenas decidindo que a quarta e a quinta temporadas estão empatadas nesta lista, porque embora a quinta temporada seja mais consistente, ela não alcança os pontos altos da quarta, então elas são meio que iguais em termos de qualidade. A quinta temporada não consegue manter seu vilão principal consistentemente interessante, mas a escrita, as cenas de luta e a qualidade geral dos episódios são em grande parte consistentes. A quinta e a quarta temporadas empatam em quarto e quinto lugar nesta lista. A terceira temporada é vista como o início da queda da série e realmente não é tão boa quanto as duas próximas da lista. A série ainda era boa nesse ponto. Não começou bem, já que o tão aguardado Flashpoint foi executado de forma muito decepcionante, levando a alguns episódios iniciais relativamente entediantes com vilões da semana, onde as consequências do pós-Flashpoint simplesmente não pareciam ser substanciais o suficiente. A temporada ganhou ritmo com as aparições seguidas de Savitar no episódio 6 e Nevasca no 7. Essa foi a melhor e mais interessante temporada da Caitlyn e da Nevasca, pois ela se entregou totalmente ao seu lado sombrio, sem ser mostrado como uma persona separada. Ela é uma vilã tão boa por causa de 2 temporadas de laço com a equipe Flash. Sinceramente, ele poderia ter sido um vilão principal e teria funcionado se tivessem seguido por esse caminho. O elenco de apoio, exceto talvez o HR, é muito bom. Acho que ele é uma adição desnecessária e o personagem Harrison Wells já deveria ter sido aposentado. Ele meio que faz com que os Wells pareçam intercambiáveis e sem importância, especialmente porque ele realmente não acrescenta nada à equipe. Wally, assim como Caitlyn, está em seu auge aqui, já que a terceira temporada é a única em que aparece do início ao fim e realmente atua bastante como Kid Flash. A temporada destaca Savitar como vilão principal, com design marcante, grande ameaça, rivalidade intensa com Barry e um mistério bem desenvolvido sobre sua identidade, além de excelentes cenas de ação e cinematografia. A terceira temporada começou fraca, mas melhorou bastante com o tempo. Mesmo com um final não tão bom, acho que merece ser reconhecida como uma das grandes temporadas de The Flash. Na maior parte do tempo, a segunda temporada não apresenta grandes problemas além dos citados no início. Apesar do Barry ser inconsistente e o imagens geradas por computador ruim, não há outros defeitos relevantes. Zoom é um vilão principal de alto nível, mais assustador que os demais, com ótima rivalidade com Barry e protagoniza a melhor reviravolta da série ao revelar que Jay Garrick é o Zoom. A temporada também introduz o multiverso de forma divertida e interessante. O elenco de apoio está incrível na segunda temporada. Cisco continua tão engraçado quanto antes, com suas origens heróicas bem destacadas. Caitlyn e Joe são tratados apenas um pouco pior que na primeira temporada. Harry Wells vive seu melhor momento e Iris é tratada melhor como interesse amoroso do que antes. Então, com esse vilão incrível e realmente assustador, além de uma ótima trama ao longo da temporada, uma grande reviravolta, um excelente elenco de apoio, e Barry também está meio que no seu auge aqui, junto com a introdução do multiverso de uma forma que faz tudo parecer muito mais, não sei, maravilhoso do que seria depois. A segunda temporada de Flash foi uma continuação excepcional da primeira, a ponto de eu definitivamente não discordar se essa temporada fosse a sua favorita. Acho que a primeira temporada é um pouco melhor. A primeira temporada, como a segunda, não apresenta problemas consistentes além do comum, e um deles é justificável. Barry ser inconsistente é um problema menor aqui, pois não tem experiência, mas na maior parte da temporada ele já parece mais experiente. A primeira temporada tem um vilão principal incrível, com a melhor e mais pessoal rivalidade entre herói e vilão de todas, além de uma trama de temporada muito bem pensada e executada, cheia de mistério e intriga, e um elenco de apoio sensacional. A primeira temporada destaca-se pelo auge dos poderes de velocista, mostrando novos usos criativos e eficazes dessas habilidades pela perspectiva de Barry Allen de forma mais consistente que nas demais. A primeira temporada é claramente a mais bem pensada, com mais cuidado dedicado à escrita, às ideias e ao conceito geral da série. O ranking do melhor para o pior é 1, 2, 3, 4 e 5 empatados, 6, depois 8, 9, 7. A série não piorou a cada temporada, mas a qualidade caiu ao longo dos anos, exceto que a oitava foi melhor que a sétima.
É lamentável, pois a série começou bem e manteve qualidade na era Todd Helbing, mas Eric Wallace só conseguiu isso por uns 7 episódios. Depois da crise, parece outra série, com menos esforço e qualidade. Espero que talvez a gente consiga lembrar dessa série com carinho, pois o começo realmente é fantástico.